Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos nessa última semana do ano, semana 15 do nosso Circuito Bíblico. Eu espero que você tenha tido um bom Natal, espero que você tenha conseguido descansar também um pouquinho e ter visto a sua família, mesmo que à distância, para nós que estamos aqui no contexto de imigrantes, espero que você tenha conseguido ver a sua família um pouquinho, mesmo que à distância. Nós vamos hoje pegar um texto que está na semana 15 e eu queria contar uma novidade para vocês. Toda semana do nosso estudo bíblico, esse vídeo publicado às quartas-feiras, a gente pega um texto da semana do nosso circuito bíblico. Então, o circuito bíblico está na semana 15 e nós aqui no estudo de quarta-feira estamos na semana 15. Mas a partir da semana que vem, nós mudaremos isso. Nós ficaremos com o estudo de quarta-feira sempre uma semana atrasado do circuito bíblico. Ou seja, o circuito bíblico na semana que vem vai para 16 e nós continuaremos na 15. Depois, na segunda semana de janeiro, o circuito bíblico irá para a semana 17 e o estudo bíblico de quarta-feira irá para a semana 16. Por que isso? Porque a nossa ideia é que você que esteja ouvindo o estudo, você já tenha lido o texto que nós iremos abordar. Então, a partir da semana que vem, você já vai ter lido a semana 15 no circuito bíblico e o pregador da semana que vem irá ler um texto da semana 15, então você já vai estar familiarizado com o texto. Porque, por exemplo, hoje é quarta, eu tenho 7 dias da semana para escolher o texto ou para entrar em oração com Deus, para que Deus diga o texto que Ele quer que a gente fale. Eu posso pegar um texto lá de sábado, e hoje é quarta, então você ainda não leu o texto de sábado. Então, para evitar isso, nós iremos agora atrasar uma semana, propositalmente, no nosso estudo bíblico. Então, o estudo bíblico vai estar uma semana atrasado com relação ao circuito, e eu acho que isso vai ser bem legal para a gente, porque quando você ouvir o pregador citar o texto, você já vai lembrar o contexto, você já vai ter passado pelo texto, então vai estar bem mais quente e familiarizado no seu coração. Semana 15 nós vamos ler hoje Mateus 4 e vamos falar do falso evangelho. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse, levou Jesus lá no templo em Jerusalém, colocou Jesus na parte alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse texto. Obrigado pela vitória do Senhor Jesus lá no deserto contra o inimigo. Obrigado porque a partir desse momento, dessa vitória, e depois da ressurreição, a gente pode usar o nome de Jesus para expulsar o inimigo. Obrigado porque o Senhor é o Todo-Poderoso e deu o poder ao seu Filho e não restou o poder para mais ninguém,
a não ser ao Senhor Jesus. Obrigado por isso, Pai. Eu peço que o Senhor se sinta à vontade aqui, que o Senhor me use para entregar a Tua palavra, que o Senhor prepare as mentes e os corações para receber essa palavra e que o Teu nome seja exaltado ao final dessa palavra, Pai, porque tudo é para Jesus, tudo é por Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Pai. E é em nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero pegar esse texto aqui da tentação do Senhor Jesus no deserto, um texto bastante já pregado, né, bastante desenvolvido, mas eu quero pegar esse texto e aplicá-lo à nossa realidade atual, tendo como base uma espécie de falso cristianismo, falso evangelho. O diabo vem conversar com o Senhor Jesus e ele oferece coisas para Jesus que eu vejo os profetas, pastores, líderes oferecendo às suas ovelhas. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria fazer um exercício de imaginação e você se imaginar no lugar de Jesus e você imaginar que aqui o diabo pode ser um pastor pregando para você no deserto. E aí nós vamos ver o confronto entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 4. A seguir está se referindo ao batismo de Jesus, que no capítulo anterior, o Senhor Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre Jesus, uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para nós. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito, Deus. E qual é a finalidade do deserto? Ser tentado pelo diabo. Então, primeira coisa que nós temos que entender no Evangelho de Deus. O Senhor Deus diz para você e para mim que desertos são necessários. E que muitos dos desertos, por onde andamos, ou onde nos encontramos, ou talvez por onde passaremos, muitos desses desertos são planos do próprio Deus. E aí, o falso evangelho vai pregar para você uma solução para o deserto, uma vitória. O falso evangelho vai exaltar você a ponto de dizer que você, como um filho de Deus vencedor, você não terá desertos, porque você terá vitórias. E eu digo para você que o verdadeiro evangelho diz o contrário. Além dos textos de no mundo tereis aflições, o mundo jaz do maligno, o mundo vai de mal a pior, nós temos a experiência do próprio Senhor Jesus, que foi levado ao deserto pelo Pai. Então, sendo seguidores de Jesus, nós estamos seguindo o Mestre, né? É possível que o Senhor Deus, para te dar uma vitória, ou para te ensinar algo, ou para exaltar o nome dele, ele te leve para o deserto. Então é importantíssimo que você, antes de buscar solução para o deserto, você faça perguntas a Deus. Senhor Deus, qual é o teu plano? Senhor Deus, qual é a tua vontade? Senhor Deus, para que estou aqui? Não por quê, mas para quê? Qual é a finalidade? Não colocando Deus contra a parede e perguntando por quê, mas para quê? É para que eu cresça? É para que eu amadureça? É para que eu te conheça de uma outra forma? É para que a minha fé seja aumentada em tal lugar? É para que eu desfrute de um milagre, esse milagre vire um testemunho e esse testemunho ajude outras pessoas? E por aí vai. Depois de Jesus, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome.
Então, só depois de 40 dias, irmãos, de deserto, 40 dias sozinho, 40 dias de supostamente com fome, 40, supostamente eu digo porque não sei se ele sentiu fome, né? 40 dias lá sem comer, 40 dias no deserto, só depois disso que Deus soltou, Deus permitiu que o inimigo chegasse perto dele. Então foram 40 dias de comunhão, né? Porque todos nós sabemos que o deserto é uma figura para um lugar de solidão, solitude, e essa solidão, e por causa dessa solidão e por causa do deserto, nós nos jogamos aos pés de Deus. Então, verso 3, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse o quê? Presta atenção no que o diabo disse. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Lembra do contexto. O Senhor Deus falou 40 dias atrás, no batismo de Jesus, esse é o meu Filho amado. O Senhor Deus do céu veio uma voz e deu uma palavra para Jesus. Aí o que o diabo faz no deserto? Coloca dúvida sobre essa palavra. Então vamos lá. O que o falso evangelho faz? Coloca dúvida sobre a palavra de Deus. Como assim, Pedro? Porque, supostamente, o falso evangelho está pregando o evangelho de maneira falsa. Ele está pregando a Bíblia. Ele está pregando Jesus. Ele está falando de Deus. Sim, ele está fazendo tudo isso colocando dúvida na palavra de Deus. Por exemplo, hoje em dia é comum você encontrar pessoas que acreditam em uma parte da Bíblia. Da outra parte elas duvidam. Então é como o diabo está lá, sentado conversando com Jesus e fala, se você é o Filho de Deus, faça tal coisa. Aí essa pessoa está sentada conversando com você falando, eu creio em Deus também, eu sou crente, mas aqueles textos lá, alguns textos lá foram escritos por homens. Né? É isso que o pessoal diz, né? Aqueles textos não são bem assim. Aqueles textos não estão bem traduzidos. Irmão, a gente está traduzindo a Bíblia há 2000 anos. Você pega aí 17 versões em português, 5 versões em inglês, 3 versões em espanhol. Você pega todas elas estão dizendo a mesma coisa. Você pega as Bíblias antigas, as primeiras traduções para o alemão, para o francês e para o inglês arcaico e por aí vai, estão dizendo as mesmas coisas, irmãos. Aí as pessoas sentam com você hoje, em 2022, e elas amam Jesus, e elas falam que Jesus que elas tiveram uma experiência com Jesus, mas elas colocam em dúvidas alguns textos da Bíblia. Se você é o Filho de Deus, se esse texto aqui sobre casamento está certo, ou ela fala assim, esse texto aqui sobre casamento pode não estar certo. Esse texto aqui sobre salvação pode não estar certo. Foi isso que o diabo fez. Pegou uma coisa que Deus falou e colocou uma dúvida sobre a coisa que Deus falou. O que o diabo fez no Éden, irmãos? Com Eva, a mesma coisa. O Senhor Deus falou uma frase e o diabo falou assim, não foi bem assim que Deus disse. Deus não falou tal coisa? Aí a Eva fez, pode ser que eu tenha entendido errado mesmo. Então, presta atenção, a nossa vida é um deserto. A nossa vida é um deserto. Tem momentos de sequidão, tem momentos de solidão. Tem momentos de festa em meio ao deserto. Mas a nossa vida é um deserto, porque nós estamos caminhando para uma terra prometida, como, de forma análoga, analogia, o povo de Israel também viveu. Foi liberto da escravidão, passou pelo Mar Vermelho, entrou no deserto, rumo a uma terra prometida. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertos do pecado, libertos da escravidão do pecado, passamos pelas águas batismais, estamos no deserto, caminhando em dificuldade, sujando os nossos pés em direção a uma terra prometida. Nós estamos no deserto. E no deserto, irmãos, existem tentações, existem tentadores.
existem pessoas que estão seduzidas pelo tentador. E existem pessoas do mal. E essas pessoas não vão chegar para você que já é um cristão e dizer que Deus não existe. Não, eles sabem que você teve experiência com Deus. Eles não vão chegar para você que é um cristão e dizer que tudo aquilo que você viveu foi coisa da sua cabeça. Não, eles vão chegar e vão falar, ó, isso que você viveu é verdade, mas isso aqui talvez não seja. Aí coloca dúvida. Então o falso evangelho vai fazer isso. Ele vai acolher os seus sentimentos e as suas emoções e vai negar a palavra de Deus em algum aspecto. Não toda, não 50%, não 30%, não 20%. Eles vão negar 10%, 5%, talvez 2%. Mas, irmão, se negou 2%, negou tudo para Deus. Por quê? Imagina que você está sentado no deserto, triste, chorando talvez, porque faz tempo que você não vê uma manifestação de Deus. Aí chega esse amigo do seu lado e coloca essa dúvida no seu coração, dizendo que muitas das coisas que você viveu enquanto você era criança e adolescente foram boas e legais, mas essas coisas aqui são arcaicas e passado e são muito fundamentalistas e não faz sentido crer nisso agora. Será que é verdade essa parte? Se você é o filho de Deus, aí você começa a ficar em dúvida. Aí deixa eu te ajudar. Você devolve a pergunta para a pessoa. Você fala para a pessoa assim, você crê nessa parte aqui, de que Jesus morreu por nós? Creio. Tá, e você não crê nessa outra parte que você acha que é mentira e foi adicionado? Sim. E se a gente inverter o jogo? E se a parte que você crê, de repente, foi a parte adicionada? E a parte que você não crê, de repente, é a parte de Deus mesmo? Ah, mas não é assim. Mas não é assim baseado em quê? Ah, eu acho que não é assim, então não adianta. Porque se eu pego a Bíblia e eu concordo com tanto, mas eu chego em Levítico, irmão. Aí eu não concordo com o Levítico? Tá bom, Pedro, mas você não concorda baseado em quê? Não, eu não concordo porque eu acho que Deus não pensaria assim. Aí não dá. Aí não dá. São milênios de tradição para eu chegar hoje e falar que eu acho que Deus não pensaria assim. Está escrito aqui. Agora, quem tem que se submeter sou eu e não ele, Deus, se submeter ao que eu acho sobre ele. Continuando, a gente está só no versículo 3. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu como, irmão? Jesus respondeu afirmando a Bíblia. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor Jesus respondeu com o texto bíblico, usando o mesmo exemplo, a mesma figura que o diabo usou, que era a figura de pão, né, de alimento. Porque Jesus estava com fome, estava vulnerável, então se você é Deus mesmo, se você é o filho de Deus, faça tal coisa. É tipo a pessoa chegar para você que é crente, está passando por um problema de saúde, e falar assim, se você é crente mesmo, você não deveria estar passando por isso, porque o seu Deus iria te curar. Não é assim. Não é assim. Não é assim porque você deverá estar cheio de Deus e ter fé para responder para essa pessoa assim, não, mas o Senhor Deus não disse que eu teria uma vida sem aflições, sem problemas, sem doenças. O Senhor Deus disse que estaria comigo em meio às coisas. Estaria comigo durante o deserto. Então, eu mesmo doente, creio que Deus está comigo. Independente da cura ou não, eu continuo servindo, porque eu não o sirvo pelo que Ele me oferece, mas eu o sirvo por quem Ele é. O que Ele me oferece é uma consequência, mas eu não o sirvo pela consequência. Eu o sirvo porque eu o amo e por quem Ele é. O diabo não desistiu nessa primeira vez e continuou. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí o diabo vai tentar Jesus com a Bíblia.
Segundo nível do falso evangelho. O falso evangelho primeiro duvida do texto. Depois o falso evangelho vai usar o texto contra o texto. A Bíblia contra a Bíblia. O diabo disse a Jesus, jogue-se daqui para cima, porque está escrito na Bíblia. Aos seus anjos você dará ordens ao seu respeito. Ele, Deus, dará ordem ao seu respeito. E eles, os anjos, o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu com o quê? Com a Bíblia. Jesus falou, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O que o falso evangelho fez aqui nessa aplicação que nós estamos fazendo hoje? O falso evangelho vai chegar para você, como o diabo chegou para Jesus, e vai apresentar a Bíblia contra a Bíblia. E vai começar a ter bons argumentos, palavras bonitas, talvez palavras filosóficas, talvez palavras envolvidas em uma estética de poder, eis que te digo e não sei o quê. Talvez palavras manipuladas por uma hierarquia de posição, tipo um pastor falando para as ovelhas e colocando uma distância entre ambos e dizendo que eu sou o pastor, eu sou o escolhido de Deus, ungido para estar aqui em cima e eu estou falando para vocês tal coisa. Ou seja, esse pastor está desconsiderando o sacerdócio real de todos os santos, né? Todos nós temos acesso a Deus de igual modo. O falso evangelho vai chegar para você, irmãos, e vai falar assim que de repente a salvação já não é mais como na Bíblia está escrito. Porque Deus é um Deus de amor. E se Deus é um Deus de amor, no final ele vai dar um jeito. E todos estaremos salvos. Não, irmão, se todos estaremos salvos, Jesus foi rasgado na cruz à toa. E se Jesus foi rasgado na cruz à toa, não tem mais evangelho, não tem mais nada, porque se não tem morte, não tem ressurreição. E se não tem ressurreição, a Bíblia é clara, a ressurreição é o que segura tudo. Então o falso evangelho vai chegar para você e vai falar tão bonito e tão gostoso, que vai te acolher nas suas debilidades, porque nós temos dificuldade de entender a Bíblia, é óbvio. Irmãos, você tem dificuldade de entender a Bíblia? Eu também. Sabe por que nós temos dificuldade de entender a Bíblia? Porque a Bíblia é sobre um ser eterno. E nós vivemos no máximo 100 anos. A Bíblia é sobre alguém que não tem nem começo e nem fim de dias. Mesmo que colocadas em palavras humanas, são ideias sobre a eternidade. A gente não vai conseguir captar tudo. E aí, presta atenção, onde eu não consigo captar, ou eu descanso na fé, ou eu vou acreditar no falso evangelho, porque o falso evangelho ele explica tudo. O falso evangelho, irmãos, pega uma mãe que perdeu um filho e ele vai abraçar aquela mãe mais do que Deus abraçaria, se é que isso é possível, estou falando de forma hipotética. Ele vai inventar metodologias para falar que, de repente, aquele filho, que a gente não... Estou aqui inventando um exemplo, que não foi batizado, não aceitou Jesus, que um dia eles vão se encontrar. Eu não sei, irmãos. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então eu não posso passar do limite que Deus colocou. Mas é duro, o que eu vou falar para essa mãe? Não fala nada, pelo amor de Deus. Só abraça e chora com ela. Não fala nada. Não precisa ter respostas para perguntas que não foram feitas. Aí o irmão chega e para acolher os traumas dele, as debilidades dele, ele vai criando um Deus que não está na Bíblia. Criando um Deus que não está na Bíblia. Um Deus tão bonito, ou um Deus tão amoroso, ou um Deus tão 100% justiça não é o termo certo de falar, mas um Deus tão rigoroso, porque ele tem trauma nesse lugar e ele gostaria que Deus matasse todo mundo que não fosse santo como ele é santo, ele vai criar esse Deus. O outro vai criar um outro Deus na cabeça dele, como se Deus fosse, porque ele quer que todas as pessoas do universo sejam salvas. Jesus também quer, irmãos, mas morreu por elas. Mas quem não creu e não se batizou, segundo a Bíblia que nós acreditamos, não tem jeito. E aí?
E aí o falso evangelho vai chegar para você e vai falar, mas tem esse versículo aqui, ó. Aí você, portador do Espírito Santo e portador do verdadeiro evangelho, vai falar, mas também tem esse versículo aqui, tem esse contexto aqui e tem esse Deus aqui, né? O falso evangelho, irmãos, vai querer explicar o inexplicável. E o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é baseado em fé. Vai ter momentos que você não vai saber explicar, mas você vai continuar andando. Não é um passo no escuro, tá bom? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é você dar um passo onde não tem chão. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é você dar um passo onde Deus falou que construiria um chão. É completamente diferente. Não é pensamento positivo, eu acho que no dia do meu casamento não vai chover, eu acho que no dia do meu casamento não vai chover, eu acho que não vai chover, é fé. Isso não é fé. Fé é quando você se move em direção a uma palavra, a uma promessa. Então assim, eu não estou vendo o chão, mas ele falou que colocaria o chão, aí eu piso. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é sobre fé. É sobre você andar no desconhecido. Se você estiver esperando muitas respostas, talvez você as encontre. Mas talvez elas não sejam verdadeiras. Porque se foram respostas que nasceram em corações humanos, a chance delas serem falsas é grande. Então nós temos que tomar cuidado. O diabo levou Jesus a um lugar e citou a Bíblia para ele. O falso evangelho vai pegar você em um lugar e vai citar a Bíblia para você. Aí você fala, Pedro, então agora ficou difícil, porque se chega uma pessoa para mim, como você aí, Pedro, está pregando a Bíblia para mim, eu vou acreditar. Aí eu, então, não deveria ser assim. Claro que Deus me separou para o ministério da palavra, que é te ensinar. Mas Deus te fez um ser racional, com uma Bíblia na mão, para que você leia. E você desenvolva um relacionamento com Ele. Porque Ele não é só o meu pai e o seu tio. Ele é o seu pai. Você precisa conhecê-lo. Senão nós vamos ser enganados. E nós vamos ser, como a Bíblia diz, pessoas que andam como uma nuvem vazia. Ela vai para lá, depois ela vem para cá. Aí depois ela vai para lá de novo. Aí depois ela vem para cá de novo. E não é isso que o verdadeiro evangelho faz. O verdadeiro evangelho firma os seus pés sobre a rocha. E você fica firme. Firme. Inabalável. Você balança, mas não cai. É isso que o evangelho faz. Nós estamos trabalhando na construção de uma casa sobre a rocha, fundamentada sobre a rocha. Nós ainda estamos na parte de fazer o fundamento, mas é sobre isso. Deixa quem está construindo a casa rápido construir sobre a areia. A casa já está aparecendo. Nós não temos problema com tempo, nós não estamos correndo. Nós ainda estamos fazendo a fundação. Ah, mas o outro já construiu a casa. Deixa o outro construir a casa. Nós estamos fazendo a fundação. E a fundação demora muito e gasta muito dinheiro, porque furar a rocha é muito difícil. E nós vamos furar a rocha para nós nos escondermos nessa rocha. Para que quando Deus fizer com que a gente apareça, a gente vai aparecer como firmes. Como obreiros fiéis que manejam bem a palavra da verdade. Como Jesus aqui, Jesus é o nosso líder, o nosso modelo, Jesus respondeu com a palavra. Terceira e última tentação. 8. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. O Senhor Jesus disse: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Presta atenção. Onde o falso evangelho vai te levar? Para o topo. Para onde Deus te levou? Para o deserto. A matemática de Deus é maluca, irmãos. A matemática de Deus é quanto mais você dá, mais você tem. A matemática de Deus é perdoar as pessoas que te fizeram mal.
E a matemática de Deus é pegar os filhos e levar para o deserto. O falso evangelho leva para o alto do monte. Quem aparece mais? Quem está em cima ou quem está embaixo? Quem está em cima, Pedro. Então, é isso. É isso que o falso evangelho faz. O falso evangelho tira você da posição de filho, tira você da posição de filho e coloca você na posição de quem tem voz. E aí você começa a determinar as coisas. Aí você começa a falar para Deus. Aí você começa a entregar a palavra de Deus. Aí você começa a falar, eu determino. E determina o quê, irmão? Você não sabe nem o que você vai fazer daqui 1 hora. Cai uma nevasca aí, a gente não consegue nem sair do lugar. Então o falso evangelho exalta o humilhado. E não está na hora ainda do humilhado ser exaltado. Presta atenção. Então o que o diabo faz? Corta caminho. O que nós humanos gostamos de fazer? Cortar caminho e economizar tempo. Se você economiza tempo, você não passa pelo processo. Você chega no lugar certo antes do processo. Aí você chega no lugar certo, que era para você ser uma borboleta linda, só que você chega como lagarta ainda e está feio pra caramba. Porque não viveu o processo, não viveu o deserto. O diabo pegou um corta-caminho e te levou para um alto monte. Mas perceba, eu espero que eu esteja me fazendo entender. Eu estou falando de forma ilustrativa. O falso evangelho vai exaltar você e não é para você ser exaltado. O falso evangelho vai falar o que você quer ouvir e Deus não quer falar o que você quer ouvir. Deus quer falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Deus não... Irmãos, presta atenção. Deus é amor. Ele é uma coisa que ele é, sabe? Certo? Ele não precisa falar para você que ele te ama e que você é amado. Ele é amor. Ele é isso. Sabe o que ele vai falar para você? Que você tem que parar de fazer isso, corrigir isso e andar certo aqui. Porque ele quer que você alcance o lugar de sair logo do deserto. E para isso, ele vai soltar os capetas para cima de você, ou as dificuldades. E aí esse povo vai vir com você, atrás de você com Bíblia. Bíblia dos crentes. Irmãos, presta atenção. Nós vivemos os últimos tempos. Um dia, o Senhor Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, ele diz. Para que ele separe esses animais, está todo mundo no mesmo aprisco. Então, assim, Deus me levantou, desde que eu sou uma criança, Deus me chamou com uma palavra, santificai-vos. Eu só carrego uma palavra, simples. O Pedro é fácil de discernir. O Pedro tem uma palavra. Qual é a palavra dele? O Pedro prega para a igreja. O Pedro não é evangelista. O Pedro prega para a igreja. Santificai-vos. Tipo João Batista. João Batista já pregava para os judeus lá. Eu não estou falando que eu sou João Batista, só dei um exemplo. Deus quer que você chegue naquele lugar físico, e você está andando pelo deserto. O deserto vai te transformar à imagem de quem precisa chegar naquele lugar. Se você pegar um corta-caminho, você vai chegar naquele lugar, só que não vai chegar transformado. Então, nosso Deus é um Deus que leva para desertos, enquanto o nosso inimigo é um inimigo que leva para altos montes. Só que isso você precisa entender na sua alma. Nós estamos num contexto aqui de uma igreja simples e humilde. Nós não temos pessoas famosas em nosso meio. Então, não estou falando de fama. Eu estou falando dentro de você, da sua alma, dos seus desejos. Deus não vai te levar para um lugar alto monte dos seus desejos, realizações. Deus vai te levar para um lugar de deserto para moldar caráter. O diabo vai te levar para um lugar de obter realizações. Deus vai te levar para um lugar de moldar caráter. Posso repetir de novo? O diabo vai te levar para um lugar de obter realizações. Deus vai te levar para um lugar de moldar caráteres. É sobre isso. O deserto do Senhor Jesus não foi para moldá-lo, foi para expor o diabo a nós. Porque é para nós sabermos como o diabo age. E aí, baseado nisso, nós podemos aplicar, porque o diabo está aí, aplicar a nosso 2022/2023, aplicar como o inimigo está agindo ao longo do tempo. Primeiro, vai colocar em xeque a palavra.
Segundo, vai usar a palavra contra a palavra. E terceiro, vai te exaltar. O último nível é o pior. Parece o mais fácil. Ah, não, o último nível é fácil. Fácil. O último nível é quando ele abre para você na sua frente assim, ele desce uma televisão gigante e começa a tocar os seus sonhos realizados. Tudo que você deseja. Tudo que você batalha por. Tudo que você ama. Ele vai pôr isso na tela. E vai falar para você assim, tá fácil, é só me adorar. Eu te dou. Só que, claro, né, irmãos, o diabo não vai falar, adorar a mim é você se ajoelhar e prestar culto, ó, Satanás, não sei o que lá. Não é isso, irmãos. O diabo vai negociar com você. Aqui estão os seus sonhos. Eu tenho o poder de realizá-los. Sabe o que você faz? Faz só isso aqui. Sabe? Faz só isso aqui. Não precisa seguir à risca isso aqui, não. Não precisa cumprir essa lei do governo aqui, não. Não precisa, assim, ter esse casamento aí que as pessoas estão dizendo. Isso aí é só para eles lá. Afinal de contas, eles não trabalham no pesado, eles ganham dinheiro da igreja, eles têm tempo de ter esse casamento. Ah, não precisa fazer isso aqui não com seu filho, não sei o que lá, não sei o que lá. Irmãos, ele vai te pedir só uma coisa. Quando você se movimentar, igual ele fez com Eva, quando você se movimentar na direção daquilo que ele te deu, você caiu na ratoeira. Aí já era, ele já sabe que você está no jogo dele. Como que a gente resolve esse problema do falso evangelho? Com o verdadeiro evangelho. Senhor Deus, Senhor Jesus, vocês estão cansados de ouvir isso, o Senhor Jesus passou pelas tentações no deserto pregando a Bíblia. Você só vai conseguir se defender do falso evangelho se você tiver em você o verdadeiro evangelho. Se você tiver uma vida de oração, se você tiver bons amigos que vão te ajudar a se defender. Porque, né, igreja é relacionamento, é comunidade. Então, quando você estiver tentado a acreditar em algo, traz para os seus amigos para eles verem com você se aquilo faz sentido ou não. Aí talvez você consiga. Talvez não. Aí você vai conseguir se defender do falso evangelho. Resumo, não tenha medo do deserto. O deserto faz parte do plano de Deus. Resumo, não almeje lugares altos. Deixa Deus te exaltar. O Senhor Deus falou assim que tudo o que for feito no secreto Ele vai tornar público. Tanto as traições e os pecados, mas também as honras e as orações. Então fica escondido em Deus. Se esconde lá, deixa Deus resolver. Estou com problema no meu casamento. Se esconde em Deus, haja da maneira correta, deixa Deus resolver. Estou com problema com meus filhos. Se esconde em Deus, haja da maneira correta, deixa Deus resolver. Relaxa. Enquanto você ficar buscando respostas, porque você é crente, aí você gosta de palavra de Deus, aí você fica buscando respostas de Deus, respostas que têm cara de ser de Deus para os seus problemas. Aí você vai procurar, até que você vai achar alguém que fale, algum pregador, falando de pregador, de igreja, de crente, algum pregador que fale aquilo que você quer ouvir. O diabo falou a Bíblia, irmãos, e a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Então, para isso, você precisa ter Bíblia. Ter Bíblia em você precisa ter oração, você precisa ter boas amizades. Isso vai te ajudar a vencer o falso evangelho. Porque, de fato, vivemos uma época em que temos grandes pregadores do verdadeiro evangelho, homens de Deus, maravilhosos, muitos livros, oferta. Você pode passar uma vida inteira lendo bons livros, mas a gente tem muitos falsos mestres, muitos falsos pregadores, com cara de bom pregador, com igreja há muitos anos, só que sem fruto nenhum. E por fim, deixa eu falar um negócio aqui que me ocorreu agora. Presta atenção nisso. É muito fácil falar para as multidões e é muito difícil discipular uma pessoa. É muito fácil, eu entro pela porta dos fundos, venho, prego para a multidão e vou embora. Só que a multidão fala aos nossos olhos. Quando a gente
quando a gente vê um pregador que fala para multidões, a gente gosta, isso é humano, todo mundo gosta de ser aceito. Então a gente associa que aquilo que ele está falando é verdade. Mas deixa eu te ensinar um negócio. Eu já falei isso em algumas mensagens. Para você ouvir uma pessoa e você dar crédito no seu coração, você precisa conhecê-la. Claro que não dá para conhecer a pessoa pessoalmente, então você precisa ver os frutos. Quem andou do lado dessa pessoa? Quem ela formou? Qual pastor ela enviou? Você precisa ver os frutos, irmãos, porque só ver a multidão não dá. Porque a multidão não significa nada. A mesma multidão que seguia Jesus mandou Jesus para a cruz. A mesma multidão que seguia Jesus mandou Jesus para a cruz. O que você precisa ver não é quantas pessoas assistem aquele pregador. É quantas pessoas ele anda no 1 a 1. Porque o 1 a 1 não dá para você mentir. Você mente um dia, 2 dias, depois a pessoa já vê como você trata a sua esposa, já vê como você é no trânsito, já vê você de verdade, não você do púlpito. Tá bom? Então não se iludam com números. Não se iludam com números. Nós precisamos ver vida. Ouça pessoas que têm vida ao redor delas. Ah, Pedro, é muito difícil eu saber quem tem. Então não ouve ninguém. Vai para a Bíblia e ouve o pregador da sua igreja local. Deus te deu aquela igreja, seja fiel naquela igreja e ouça aquele pregador. Ou peça dicas para seus amigos. Peça dicas. Eu posso te dar várias dicas. Me encontra no corredor aí, peça dicas. Eu te dou dicas de pregadores e dicas de livros. Precisamos nos defender do falso evangelho, irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que seu 2023 seja cheio de saúde, né? Saúde é muito importante. Que seu 2023 seja um ano de sabedoria. Que o Senhor Deus te dê sabedoria espiritual. Que o Senhor Deus te dê inteligência humana, são duas coisas diferentes. Que o Senhor Deus te dê amor pelas pessoas. Que o Senhor Deus te dê inteligência emocional para conseguir se relacionar bem com as pessoas. Para que a gente pare de brigar entre nós. Que o Senhor Deus te cubra de bênçãos. Que o Senhor Deus te proteja na entrada e na saída. Que o Senhor Deus te afaste do homem mau, da mulher má. Que o Senhor Deus guarde os seus filhos, guarde a porta e as janelas da sua casa. E que o Senhor Deus supra suas necessidades financeiras. É isso que eu desejo para você em 2023 e que a gente cresça no conhecimento da glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.